Esporte Alternativa. Oferecimento. LS Academy. Matrículas abertas. Venha fazer parte de nossa equipe. JR Materiais de Construção. A melhor loja de materiais de construção da região do Maracanã. Seletron Energia Solar. Economize até 90% na sua conta de energia. Pousada Sossego dos Nascimento. Em Icatu. Lazer e diversão onde mora o sossego. Essente, perfumes e cosméticos. Lucre até 100% com esta renda extra. E Sucauto. Bateu. E agora? Sucauto. Peças e acessórios automotivos. A você um forte abraço, estamos vivendo a segunda-feira, hoje dia 15 de abril de 2024, já começamos aí a segunda quinzena do mês 4 do mês de abril de 2024. E hoje nós temos duas situações que vão ser os destaques aqui dentro do programa do nosso Esporte Alternativa, desta edição inicial, né, dessa edição de estreia. E, óbvio, também agradecendo desde já a sua participação, a sua audiência. Vamos falar do Campeonato Maranhense, a partida que deveria abrir a série de jogos para a decisão, né, do Campeonato Maranhense da atual temporada. Não aconteceu. E a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre Campeonato Brasileiro e ainda uma entrevista com Léo Silva. Hoje um dos mais vitoriosos jogadores, hoje já não é mais atleta, mas é um grande empresário. Ele vai estar conosco também falando a respeito de sua carreira. A entrevista, ela tem 3 partes e a primeira a gente vai falar sobre isso. Vamos falar agora, abrindo o nosso Esporte Alternativa desta segunda-feira, da primeira partida da decisão do Maranhense entre Maranhão Atlético e Sampaio Corrêa, que foi adiada devido às chuvas e, claro, né, e fortes chuvas. Essa primeira partida determinaria o início, então, do vencedor do Campeonato Maranhense de Futebol em 2024, entre Maranhão Atlético e Sampaio Corrêa. Foi adiada devido às devidas chuvas que impossibilitaram o escoamento do gramado no estádio Osílio Santos. E bota água nisso, viu? A Federação Maranhense de Futebol anunciou que o primeiro jogo da decisão vai ser realizado nesta terça-feira, dia 16, às 7h30 da noite no estádio Castelão. E as chuvas afetaram realmente todo o entorno, o gramado, os vestiários, tornando impossível a realização da partida. O árbitro designado, Wallace Martins Lopes, não pôde acessar o campo de jogo devido à inundação, realizando aí apenas a inspeção das áreas adjacentes. Realmente uma situação que você vai acompanhar aí, que está acompanhando nesse momento, e que na realidade a gente via como sendo aí, pelo menos no início, uma preocupação de momento. Mas às 3h30 da tarde, meu irmão, aconteceu que aí São Pedro derrubou tudo que tinha direito. Uma chuva realmente pesada, eu diria até temporal. O gramado, como você vai ver aí também, infelizmente ficou sem condições de fato, né? Interessante que teve gente ainda que reclamou da administração do estádio, coisa que realmente aí não dá para culpar a administração do estádio, uma vez que os jogos, não somente do Campeonato Maranhense, mas também já tivemos jogos aí de outras competições no Osílio Santos, e isso obviamente acaba fazendo com que, na realidade, a situação se complique, né? Eu acho que muito jogo, muita carga em cima do gramado, não somente no Osílio Santos, mas também lá no Castelão. Aí, meu amigo, não tem jeito, né? Eu estou até preocupado que ontem eu ouvia a entrevista do secretário de Esportes do Estado e, se não me engano, ele falou aí de surpresas que me pareceram como se ele estivesse dizendo que o governo do Estado iria investir também em outras praças, talvez na construção de um estádio, outros estádios. Se me enganei, me perdoe, mas isso que eu entendi. Agora, é claro que a gente inicialmente quer dizer o seguinte: não adianta pensar em construção de estádio, não adianta pensar em outra situação que não seja a melhoria desses que já estão aí e que, infelizmente, parece que estão se tornando elefantes brancos.
Então, nesse caso, é melhor a gente se preocupar com o que a gente tem, para depois a gente pensar, quem sabe, em construção de outros estádios pelo estado do Maranhão. Sobretudo aqui na ilha, tem estádios, né, que até poderiam ser aproveitados aqui. E eu vou chamar aqui o nosso querido Rodrigo Barbosa, nosso comentarista, que vai falar a respeito dessa situação também. E vai dizer para mim, Rodrigo, antes de tudo, querido, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez nesse programa inicial. E a gente vai falar do que não aconteceu, Sim. Que foi inicialmente aí a decisão, a primeira partida da decisão da série decisiva de 2 partidas do Campeonato Maranhense, que infelizmente não aconteceu. Você nem chegou no estádio ontem, Rodrigão? Exatamente. Bom dia, Solon, bom dia especial ao torcedor maranhense que está nos acompanhando aqui pela TV Alternativa. Um prazer estar ao seu lado, Solon. Claro, você é um cara gigante aí da comunicação do nosso estado, né? E a gente trazendo esse projeto aqui para a TV Alternativa, um abraço também a todos que estão nos acompanhando. Então, de fato, Solo, não consegui chegar, né? Eu ia comentar o jogo pela TV Sampaio, né? E então cheguei lá por volta das 4 horas da tarde. Vou ficar aqui esperando um pouquinho no carro, né? Ver se a chuva cessa e tal, mas a chuva é muita chuva realmente. E eu já estava um pouco distante. É o primeiro problema também que tem no Nilzinho Santos, né? A questão de você achar um estacionamento, uma vaga para estacionar, né? É um evento de querendo ou não, era um evento grande, né? As informações que eu tenho, mais de 2.000 ingressos foram vendidos para a partida. Pelo menos isso aí também já tinha de positivo, né? Exatamente. Então era um público grande, né? Imagina isso com chuva, né? Então, de fato, tentei chegar, mas não consegui chegar. Foi mais ou menos uma hora esperando a chuva cessar e a chuva não cessava. E a gente tem que levar em consideração, tem que salientar também que olha só como é que são as coisas. A Vila Passos é um local alto, né? E isso, muita gente falou sobre isso também, exato. E ficou represada a água ali, realmente ficou difícil. Não, muito complicado, né? E interessante também, Saulo, a gente fala da parte ruim, mas também tem uma parte interessante que o torcedor estava indo. Né? A gente notava um número interessante de torcedores, pelas paradas a gente ia passando com o carro, os torcedores esperando na parada de ônibus, ali próximo os bares, né? Aquela parte que é de fora do estádio, na bilheteria. Né? Muita gente acumulada ali, aglomerada ali, né? Mas infelizmente eu acho que talvez a chuva atrapalhou, de fato, né? Mas eu acho que se fosse no estádio Castelão, talvez a gente poderia ter jogo, porque tem a drenagem, né? Tem a questão da arbitragem esperar dar meia hora para ver a situação, aí dá mais meia hora, né? 1 hora, talvez no estádio Castelão a gente pudesse ter jogo. Mas no Nilzinho Santos, de fato, e o triste também é outro fato que um dia anterior teve uma partida do futebol feminino. Não triste pelo fato do futebol feminino. Sim, né? mas a situação do gramado. A gente ia ter uma final no outro dia, talvez pudesse remarcar para um outro jogo, um outro estádio. Mas... Para encerrar essa parte, Rodrigo, o jogo ficou para amanhã, às 19h30, no Castelão. Isso, de fato. Agora, a correria hoje, né? Se especulou momentos antes de suspender a partida, que poderia acontecer hoje, mas o efetivo da Polícia Militar não estaria disponível para o jogo de hoje. O mesmo efetivo que foi pedido para o jogo de ontem. Né? Então a PM, por orientação da PM, ela achou melhor jogar para terça-feira, então aí foi acatado por Sampaio, Maranhão e Federação Maranhense de Futebol. E a gente pensava que hoje poderíamos trazer gols aí, infelizmente. Vamos ao nosso primeiro intervalo e em seguida voltaremos falando de Campeonato Brasileiro em seu primeiro dia, ou melhor, na sua primeira semana, né? Porque tivemos jogos também no sábado e a gente destaca isso daqui a pouquinho aqui no Esporte Alternativa.
Esporte Alternativa. Oferecimento. LS Academy. Matrículas abertas. Venha fazer parte de nossa equipe. JR Materiais de Construção. A melhor loja de materiais de construção da região do Maracanã. Seletron Energia Solar. Economize até 90% na sua conta de energia. Pousada Sossego dos Nascimento. Em Icatu. Lazer e diversão onde mora o sossego. Essente Perfumes e Cosméticos. Lucre até 100% com esta renda extra. E Sucauto. Bateu. E agora? Sucauto, peças e acessórios automotivos. Ei, você está pensando em construir ou reformar? A JR Material de Construção é o lugar certo. Aqui você encontra mais de 11 mil produtos no nosso mix para melhor atender. Do material bruto ao mais fino acabamento. Aqui você encontra portas, janelas, vasos, pisos, revestimentos, tintas e muito mais. Vem para cá! Bateu. E agora? Agora é buscar o atendimento e os serviços da Sucauto. A Sucauto tem peças novas, seminovas e serviços automotivos. Na hora de fazer a reposição de peças em seu carro, procure quem tem garantia de procedência e a seriedade que o segmento exige. Sucauto, Avenida Sema 36, Vila Palmeira, São Luís. Você precisa conhecer a pousada Sossego dos Nascimento em Icatu, distante apenas 40 minutos de São Luís. Leve a família, chame os amigos para viver essa emoção com lazer, alegria e natureza. E se prepare. Nos próximos programas, vamos te dizer como ganhar um final de semana de lazer conosco. Pousada Sossego dos Nascimento em Icatu. Informações e reservas. 98 9 84 41 47 72. Esporte Alternativa no ar, dessa segunda-feira, sua primeira edição. Falamos agora do que não aconteceu, né? Ou seja, a primeira partida do Campeonato Maranhense. E agora, na sequência, vamos falar do Campeonato Brasileiro, edição 2024. E olha, erros marcam o início do Brasileirão e Cruzeiro e Botafogo se juntam aos outros times que deitaram reclamação na arbitragem, né? Pois é. O Campeonato Brasileiro 2024 começou com erros de arbitragem e VAR, decisões controversas e reclamações dos times. No jogo Cruzeiro 3, Botafogo 2, houve algumas faltas e cartões não aplicados nas mais decisões corretas nos momentos chave, como o gol anulado de Arthur Gomes e a expulsão de Alexander Barbosa. O técnico Arthur Jorge elogiou a determinação dos jogadores do Botafogo na derrota por 3-2 para o Cruzeiro, destacando as dificuldades enfrentadas pela equipe. O Botafogo enfrentará 2 jogos consecutivos agora em casa no Brasileirão, contra o Atlético Goianiense e Juventude. Os gols da equipe mineira foram assinalados por Lucas Silva, Rafa Silva e Rafael Elias, enquanto Tiquinho Soares e Danilo Barbosa marcaram, e isso para a equipe carioca. Esse resultado quebrou a sequência de 4 jogos sem vitória da equipe do Cruzeiro, marcando a primeira sob o comando de Fernando Seabra. Por outro lado, o Botafogo continua enfrentando pressão, acumulando a terceira partida sem vencer. Não sei se você assistiu o jogo, você tinha ido para o estádio, mas será que o Botafogo está voltando a ser aquela equipe insegura de outros tempos? Eu acho que ainda não deu tempo, né? Porque foi somente a segunda partida do novo treinador do Botafogo, né? A segunda derrota, inclusive, a segunda derrota seguida. A gente falou das 3 derrotas, né? Mas a primeira ainda foi no dia do anúncio do treinador do Botafogo, né? Então são 2 só na conta do novo treinador, né? Então eu acho que ainda não dá, é muito cedo ainda para falar desse Botafogo, se está seguro, ainda não está, né? Diante de um Cruzeiro também que estava estreando um treinador, né? Mas estava jogando dentro dos seus domínios, né? Então jogando dentro dos seus domínios, a diferença, existe essa diferença, né? O jogador se entrega mais, enfim, tem o apoio da torcida, né? Mas eram praticamente ali 2 técnicos estreando ainda, então não dá para a gente fazer uma perspectiva muito mais concisa em relação às 2 equipes. Mas o torcedor do Botafogo com aquela pulguinha atrás da orelha. Com certeza. Vai fazer
tudo de novo acontecendo, né? Como Não, com certeza. Né? No mesmo verão do ano passado. Bom, e o Vasco estreia com vitória no Brasileirão. 2-1 sobre o Grêmio e homenagens a Roberto Dinamite. O Vasco venceu o Grêmio por 2-1 em sua estreia no Brasileirão, com gols de David e Matheus Carvalho no primeiro tempo, enquanto Gustavo Martins marcou para a equipe gaúcha, né, na segunda etapa. O jogo foi marcado por homenagens a Roberto Dinamite e introduziu novidade no regulamento do campeonato. O zagueiro Kahneman sofreu uma concussão, inicialmente tratada como suspeita, mas a substituição adicional prevista no protocolo não foi utilizada pelo Grêmio. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza não marcou um pênalti contestado pelo Grêmio, gerando reclamações. O Vasco estreou seu novo uniforme em homenagem a Dinamite com a frase "Valeu, Roberto", enquanto a torcida exibiu bandeirões em homenagem ao ídolo. Na próxima rodada, o Vasco vai enfrentar o Red Bull Bragantino fora de casa e o Grêmio vai receber o Atlético Paranaense, ambos os jogos marcados para quarta-feira às 7 da noite. Vasco da Gama começou bem, pessoal do Grêmio reclamou barbaridade em relação à arbitragem dessa partida, Rodrigo. O ponto interessante dessa questão da arbitragem é por causa que nesse Campeonato Brasileiro a gente tem a novidade do árbitro vai ao VAR e ele anuncia para todos, né, a sua decisão. E a gente teve justamente essa questão do pênalti polêmico, né? O árbitro anunciou para todo o estado a sua decisão de não pênalti. Né, uma das novidades. A outra novidade é a questão da substituição extra por concussão, né, pelo protocolo de concussão. A gente vai falar sobre o Flamengo. No jogo do Flamengo teve essa questão da substituição de concussão, que o lateral esquerdo Vina, né, até acabou se chocando com o jogador Atlético Goianiense. E são as novidades do Campeonato Brasileiro, mas uma novidade que sempre tem, que não é novidade na verdade, são os erros de arbitragem, né, infelizmente. A gente vai ter muito tempo para contar sobre isso aí até o final do ano. Né? Isso, com certeza, meu amigo. Pouca coisa mudou. E olha, você falou em Flamengo, o Flamengo estreou com vitória no Brasileirão após jogo polêmico contra o Atlético Goianiense. Pedro decidiu nos acréscimos após a expulsão e pênalti controverso. E olha só, o Flamengo venceu o Atlético Goianiense por 2-1 no Serra Dourada na estreia do Campeonato Brasileiro. De lá, De La Cruz, né, marcou de falta no primeiro tempo. O primeiro gol e o Pedro fez o segundo nos acréscimos. Luiz Fernando descontou para o Atlético Goianiense. E o jogo, o Flamengo jogou com um a mais desde a expulsão de Alex Vinícius no primeiro tempo. O time da casa pressionou, mas o Flamengo não finalizava, sendo que a arbitragem teve um papel decisivo. Com destaque para a expulsão de Alex Vinícius e um pênalti controverso para o Flamengo. Tite promoveu aí a volta do Gerson e Carlinhos, ex-Nova Iguaçu, também jogou estreando pelo Flamengo. O Atlético Goianiense teve um gol anulado por impedimento e acabou perdendo nos acréscimos com um gol de pênalti de Pedro. Os próximos jogos vão ser contra Botafogo e São Paulo para Atlético Goianiense e Flamengo, respectivamente. Eu fiquei preocupado em relação também a essa questão do jogo da equipe do Flamengo com o Atlético, que me parece, eu não vi, muita gente disse que na realidade não houve erro da arbitragem, mas tem uma ala também que condena veemente a arbitragem desse jogo lá do Serra Dourada ontem. Eu vi muita gente criticando em relação, até assistir o jogo, né, o posicionamento do árbitro, né, a questão dele ouvir muito, falar muito com os jogadores. Muita resenha. Muita resenha. Então aí acaba perdendo um pouco a credibilidade, né. O pênalti, eu acho que, como ele viu o sangue, né, no Bruno Henrique, houve a cotovelada de fato, eu acho que isso pesou para ele dar o pênalti, né, mas foram 2 expulsões, então uma arbitragem realmente bem contestável, no mínimo, no jogo do Flamengo. A gente pode dizer também que Tite, se foi bem a arbitragem ou não, Tite parece que tem isso aqui, eu fico até chateado de falar isso, mas parece que o Tite tem o time na mão. E parece que ele finalmente acabou com aquela panelinha que tinha lá na Gávea. Não, tem um peso maior, né? Quando você tem um Tite, ali um treinador que tem 2 Copas do Mundo, então tem um respeito, né, maior. Zé Mané pra querer comandar o Flamengo. Exato, aí não dá. Aí a panelinha fecha mesmo e derruba treinador, como já derrubou várias vezes, né? Então, o Tite, na pessoa do Tite, é um cara que já tem um peso muito grande, falando de Flamengo, e aí isso pesa realmente para os jogadores que acabaram fechando com ele. Agora a gente vai ter que falar de uma coisa que eu não gostaria, mas é que a casa manda, sabe? Certo. Palmeiras. Ixi. Sabe?
Diz que tem um camarada aqui chamado Wagner Silva, que é tarado pelo Palmeiras. Eu não gosto muito de falar isso, mas... Olha, Palmeiras derrota o Vitória fora de casa na estreia do Campeonato Brasileiro, com gol de Richard Rios. Olha, o Palmeiras, mesmo com alguns titulares poupados, iniciou sua jornada no Brasileirão, vencendo o Vitória por 1-0. Richard Rios marcou o único gol do jogo, aproveitando a principal oportunidade do Palmeiras no primeiro tempo. Apesar do domínio inicial, o Alviverde contou com defesas cruciais e o Everton para manter a vantagem. O segundo tempo foi mais equilibrado, com o Vitória buscando o ataque. No entanto, o Palmeiras controlou o ritmo até o final, encerrando uma invencibilidade de 23 jogos do Vitória em casa, hein, gente? Em casa. Com a vitória, o Palmeiras somou 3 pontos e ocupa o 7º lugar, enquanto o Vitória tem nenhum ponto, claro, né? Em 19º lugar. Aí tem aquele camarada maldoso. Se o campeonato terminasse hoje, Vitória já estava rebaixado. Olha, o técnico Dorival Júnior da seleção brasileira esteve presente no jogo. O próximo desafio do Palmeiras é contra o Inter, enquanto o Vitória enfrenta o Bahia na 3ª rodada. E vai ser uma partida em casa. E se perder, tá certo que está no começo do campeonato, mas uma segunda partida, um clássico. Se perder, a coisa começa a ficar complicada. Não, Rodrigo, será que eu estou enganado? Não, com certeza. Mas o Vitória vem de um triunfo, né? Para não ser redundante. O Vitória vem de um triunfo diante do Bahia na final do Campeonato Baiano, né? Então, de certa forma, jogando dentro do Fonte Nova, né? Então, de certa forma, aí tem um certo favoritismo. Mas foi legal ver o Vitória de volta. O Léo Condé, o treinador do Vitória, ex-Sampaio Corrêa, né? Então, foi uma vitória interessante do Palmeiras. Por mais que o Vitória jogasse dentro dos seus domínios, mas o Palmeiras era favorito. Pois é. Os outros resultados foram Internacional 2, Bahia 1, Criciúma 1, Juventude também 1, Fluminense 2, Bragantino também 2. O São Paulo tomou uma pancada da equipe do Fortaleza lá no Morumbi por 2-1. O Vasco, já falamos aqui, 2-1 em cima do Grêmio. O Atlético Paranaense bateu o Cuiabá por 4-0. Flamengo, como dissemos agora, ganhou lá no Serra Dourada por 2-1 contra a equipe do Atlético Goianiense. Corinthians empatou com o Atlético Mineiro. Cruzeiro, como eu disse momentos atrás, venceu a equipe do Botafogo por 3-2. E completando essa primeira rodada, o Vitória acabou perdendo em casa para a equipe do Palmeiras por 1-0. Vamos falar agora do Campeonato Paraense. Paysandu conquista o título do Campeonato Paraense 2024 após empate com o Remo. Em um clássico emocionante no estádio Mangueirão, o Paysandu segurou o empate em 1-1 contra o Remo e garantiu o título do Campeonato Paraense em 2024. O jogo foi equilibrado desde o início, com chances para ambos os lados. O primeiro gol veio de um pênalti convertido por Nicolas, que era do Náutico, né? O Nicolas? Era do Náutico. Ele já rodou Goiás, a segunda passagem dele já no Paysandu. É verdade, exatamente. E isso no segundo tempo, né? Os 11 minutos do segundo tempo. Mas o Remo não demorou a empatar. Com Ronald, aos 17 minutos, ambas as equipes buscaram o gol da vitória, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final. Com o resultado, o Paysandu sagrou-se campeão paraense, consolidando sua superioridade após vencer o primeiro jogo na etapa final por 2-0, ou na partida final. E até houve, me parece que um certo problema em relação à questão jurídica para o jogo anterior, vencido pelo Paysandu, mas parece que caiu por terra a intenção do Remo em melar essa partida que aconteceu na primeira, né? Ou seja, na abertura, então, dessa série, Rodrigo. De fato, né? E já vem um tempo, a gente está olhando aqui o retrospecto, né? Faz uns 4 jogos já que o Remo não consegue vencer o Paysandu, né? Vendo uma hegemonia aí dos últimos 4 jogos, aí só confirmou realmente o título estadual. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo. E a gente daqui a pouco tem uma entrevista com o Léo Silva, um dos mais vitoriosos jogadores maranhenses lá fora, né? Ele é vitorioso, mas infelizmente toda a sua vida hoje, né, voltando agora como empresário, mas foi lá fora. E a gente vai falar com ele sobre isso daqui a pouquinho, depois desse intervalo. Até já!
Forte Alternativa. Oferecimento. LS Academy. Matrículas abertas. Venha fazer parte de nossa equipe. JR Materiais de Construção. A melhor loja de materiais de construção da região do Maracanã. Seletron Energia Solar. Economize até 90% na sua conta de energia. Pousada Sossego dos Nascimento. Em Icatu. Lazer e diversão onde mora o sossego. Essente Perfumes e Cosméticos. Lucre até 100% com esta renda extra. E Sucauto. Bateu. E agora? Sucauto. Peças e acessórios automotivos. Este aviso é para você que é comerciante dos mais variados segmentos da Grande Ilha. Prepare-se para atender sua clientela com o que há de melhor em essências similares dos melhores perfumes com padrão internacional. Em breve, você vai conhecer Essente, uma linha de perfumes que você vai vender pelos melhores preços do mercado, obtendo lucros incríveis e o que é melhor, com vendas consignadas, pagando apenas o que vender. Essente Cosméticos. Lucre 100% em vendas consignadas. Aguarde. Bateu. E agora? Agora é buscar o atendimento e os serviços da Sucauto. A Sucauto tem peças novas, seminovas e serviços automotivos. Na hora de fazer a reposição de peças em seu carro, procure quem tem garantia de procedência e a seriedade que o segmento exige. Sucauto, Avenida Sema 36, Vila Palmeira, São Luís. Você precisa conhecer a Pousada Sossego dos Nascimento em Icatu, distante apenas 40 minutos de São Luís. Leve a família, chame os amigos para viver essa emoção com lazer, alegria e natureza. E se prepare. Nos próximos programas, vamos te dizer como ganhar um final de semana de lazer conosco. Pousada Sossego dos Nascimento em Icatu. Informações e reservas. 98 9 84 41 47 72. Ei, você está pensando em construir ou reformar? A JR Material de Construção é o lugar certo. Aqui você encontra mais de 11 mil produtos no nosso mix para melhor atender. Do material bruto ao mais fino acabamento. Aqui você encontra portas, janelas, vasos, pisos, revestimentos, tintas e muito mais. Vem para cá! Muito bem, estamos voltando com a última parte do nosso Esporte Alternativa desta segunda-feira. E nessa última parte eu vou conversar, como eu disse, com um dos grandes vencedores no esporte maranhense. Ou seja, começou o seu trabalho lá no Cruzeiro, foi embora para o Japão e é hoje um dos grandes empresários do futebol em atividade. Após 10 anos no Japão, o meio-campista maranhense Léo Silva retornou ao Brasil como desejo aí de sua mãe, né, de encerrar sua carreira jogando pelo seu clube de coração, no caso, o Motoclube de São Luís. O agora ex-atleta de 39 anos de idade se consolida como empresário em vários segmentos, porém já com destaque para o campo, né, fora de campo. Léo hoje administra a carreira do atacante nada mais nada menos que Vitor Roque, atualmente no Barcelona. Isso na Espanha, fazendo parte do quadro de descobertas do ex-jogador do Kashima Antlers do Japão. E vamos ver nesse momento o que o nosso querido Léo Silva tem a falar para a gente sobre sua carreira. Primeiro eu que agradeço, né, a participação de estar aqui com você. Isso aconteceu há 10 anos atrás, antes de eu ir para o Japão, né? Mas de início eu vou contar um pouquinho da minha carreira. Eu saí daqui de São Luís aos 15 anos para poder fazer alguns jogos em São Paulo e tive a oportunidade de passar em alguns times. E o último time que eu passei em São Paulo foi o Mogi Mirim e logo em seguida eu fui para o RT de Patos de Minas, onde eu passei um ano e depois desse primeiro ano que eu passei eu fui para o Cruzeiro. E dentro desse primeiro ano de Cruzeiro eu consegui chegar na Seleção Brasileira Sub-20, a gente foi campeão da Taça BH, de algumas competições importantes daquele tempo. E logo em seguida aconteceu do nosso treinador, que era o Ney Franco,
recebeu um convite de ir para Ipatinga e ele nos fez o convite e a gente acabou aceitando. E no nosso primeiro campeonato mineiro, com 4 meses, a gente foi campeão mineiro em cima do próprio Cruzeiro, de onde nós Me lembro ainda que foi a escolinha do Cruzeiro que ganhou do Cruzeiro, né? Isso mesmo, a famosa escolinha. E ali a gente começou uma história bem legal dentro do futebol. Eu retornei para o Cruzeiro e no ano seguinte tive a oportunidade de jogar no Botafogo do Rio. Passei um ano, onde a gente também conseguiu um título que era muito importante, que era a Taça Guanabara, né, bem conhecida. E depois disso eu voltei, fiquei um tempo desempregado, que acabei rescindindo para o Cruzeiro, e voltei para o Guaratinguetá, onde foi o meu recomeço. E depois dali a gente jogou uma Série B, o time conseguiu permanecer na Série B e a equipe fez uma transição para o Americano de São Paulo. E lá a gente quase subiu para o Americano, nós ficamos em 6º na reta final, o nosso time caiu um pouco. E dali eu fui para a Portuguesa, que tinha sido um ano antes a Barcelusa. E a Portuguesa era uma grande escola também na época, Com certeza, né? E foi uma oportunidade única, porque tudo que eu fiz ali dentro da Portuguesa foi realmente reconhecido, onde eu fiz um campeonato brasileiro de uma Série A, como eu saí com o maior ladrão de bola da competição, já tinha vindo com esse rótulo da Série B também, e foi aonde pintou a oportunidade de ir para alguns times grandes no Brasil, mas eu preferi sair para um time de fora e tive a maior experiência da minha vida, o maior acerto como atleta profissional e também como do lado pessoal, porque fui para o Japão, onde começou uma linda história em 2013, né, no Albirex Niigata. E ali, né, só passei 4 anos, fui muito feliz no time, conquistei todos os títulos individuais que um atleta poderia conquistar, consegui manter o time também bem dentro da J-League, que é como se chama o campeonato japonês, e depois fui contratado pelo Kashima, que é onde todo mundo conhece, né, o time que o nosso grande ídolo, o Zico, jogou, que o Zico tem uma participação, Alcindo também, que foi muito importante, tem uma história linda também dentro do Kashima, assim como o Zico, entre outros brasileiros, né? Mas foram os jogadores que realmente ajudaram o futebol japonês, né? A evoluir e o Kashima ter esse nome que tem dentro do Brasil. Muito bem, essa é a primeira parte dessa entrevista com o nosso Léo. E amanhã a gente vai falar mais da escolinha dele. É uma escolinha que está trazendo aí a esperança de termos outros jogadores, quem sabe um Léo Silva, quem sabe um Kleber Pereira também, que vai ser descoberto com toda certeza pela escolinha LS Academy, que você vai saber um pouco mais sobre ela. Forte abraço! Estamos finalizando o nosso Esporte Alternativa desta segunda-feira, em sua primeira edição. E amanhã, se Deus quiser, às 11h30 da manhã, agradecendo o nosso comentarista Rodrigo Barbosa pela sua presença. E você tenha uma excelente tarde de segunda-feira, um excelente início de semana. Esporte Alternativa. Oferecimento. LS Academy. Matrículas abertas. Venha fazer parte de nossa equipe. JR Materiais de Construção. A melhor loja de materiais de construção da região do Maracanã. Seletron Energia Solar. Economize até 90% na sua conta de energia. Pousada Sossego dos Nascimento. Em Icatu. Lazer e diversão onde mora o sossego. Essente Perfumes e Cosméticos. Lucre até 100% com esta renda extra. E Sucauto. Bateu. E agora? Sucauto. Peças e acessórios automotivos.